Bem, prosseguindo agora para vibração vertical, vamos ver aqui, o objetivo da gente ver aqui é se alguma coisa muda em relação à vibração horizontal. Bom, intuitivamente o que a gente já espera de cara é que se a gente tem a mesma massa, né, e a mesma mola, ou seja, se a gente tem aqui, né, um sistema na horizontal que tem uma mola e tem uma massa, né, km, obviamente que na horizontal essa massa tem que estar apoiada, né, numa superfície. E se nós colocamos a mesma mola, o mesmo sistema, agora suspenso na vertical, né, a questão aqui é saber se muda, né, alguma coisa daqui para cá, certo? Se muda alguma coisa. Ora, se o ômega n, que é a frequência natural, a gente já viu que é igual a raiz de k sobre m, o K e o M daqui para cá não mudou em nada, é o mesmo K, é o mesmo M. Mas, como existe a questão da força-peso, né, da força-peso, que no caso horizontal ela tá equilibrada pela normal, pela força normal, né, por isso que a gente não tem vibração, movimento na direção vertical. Nesse caso aqui, não existe uma normal, né? Não existe, você tem a força-peso, mas não existe uma normal, não existe uma superfície reagindo à força-peso, né? Então a questão é saber, existe essa diferença física, mas essa diferença física vai fazer diferença numa propriedade que só depende das características de massa e elasticidade do sistema, né? Então é isso que a gente tem que ver. Bom, então, vindo aqui para o material, né, nós temos aqui o sistema na posição vertical, né, o que é que acontece aqui? Quando nós suspendemos, suspendemos o sistema, a massa naturalmente, por ação do peso, ela vai descer, né, e a mola vai reagir, né? Então a massa vai descer, a mola vai reagir, né? E essa reação da mola é que vai fazer com que a massa não despenque e caia no chão, não é isso? Então, mas acontece o seguinte, a massa vai descer o tanto quanto a mola permitir, né? E aí a massa vai se colocar numa posição de equilíbrio, e a partir daí é que se mede o movimento vibratório, né? Então essa posição de equilíbrio seria o referencial, né? Então o que acontece? A mola ela sofre uma deformação estática, né? E a partir do equilíbrio é que a gente vai começar a contar o x de t. Por conveniência, né, a gente coloca o x de t orientado para baixo como sendo positivo, tá? Como está aqui, né? Bem, então o que acontece? A primeira providência, como foi na questão da vibração horizontal, é fazer, né, o diagrama de corpo livre. Então a gente isola a massa e indica as forças. Então nesse caso a gente tem a força peso, mg, e a reação da mola, que eu estou chamando de FK, né? E a nossa equação aí de movimento, que é a nossa lei básica, que é a segunda lei, a gente aplica o somatório das forças em x, que a gente está chamando a direção vertical de x, o peso positivo, porque a direção positiva está para baixo, né? E a força da mola negativa para cima. Isso é igual a mx dois pontos, né? Bom, aí o que acontece aqui? Nós vamos substituir, né? Nós vamos substituir, não. Nós temos aqui a força da mola. Mas que força da mola é essa, né? Então, a força da mola, né, ela está dita aqui como sendo igual ao K, né? A gente sabe que F é igual a Kx, uma força de mola onde x é a distensão, né? Seria um F igual
a K delta X, né? Mas acontece o seguinte, que quando a gente monta a massa na mola, ela tem a deformação estática. E depois ela vai ter a deformação adicional por causa do movimento, que a gente vai chamar de X. Então, a qualquer instante, a força da mola, né, a qualquer instante, no tempo, ela vai ser igual a K, né, que é constante, vezes o delta estático, que é constante, que é o inicial, mais o x de t. Certo? Então, o tempo, a variação no tempo da força é devido à variação no tempo do deslocamento da massa devido à vibração. Mas a deformação estática, ela está o tempo todo sendo carregada. Então, essa força, ela carrega o tempo todo a deformação estática inicial da mola. Tá? Então, né, o que nós temos? Que ao substituir, então, a expressão da força da mola, né, sobre aqui, né, a gente então tem que é mg, que é o mg que está aqui, menos k delta estático mais x, que é o FK, igual a mx dois pontos. Então, distribuindo aqui o k, né, fica mg menos k delta estático menos kx, né, igual a mx dois pontos. Arrumando isso aqui, né, fica mx dois pontos mais k delta estático, ele é negativo, vai para o lado de cá positivo. O kx é negativo, vem para o lado de cá positivo, menos o mg, que é positivo, vai para o lado de lá negativo, igual a zero. Né? Então, nós temos esses quatro termos aqui na equação, né? Mas se a gente for pensar na condição de equilíbrio estático, se a gente fizer o somatório de forças em x igual a zero, o que nós temos? Que nessa condição aqui de equilíbrio estático, né, as forças que estão atuando na massa é o peso, né, e o K delta estático, certo? Um oposto ao outro. Então, logo o peso é igual ao K delta estático. Então, nessa equação aqui, a gente tem que K delta estático é igual a mg, K delta estático menos mg, que é menos K delta estático. Então, a gente vai cortar e vai ficar, no final das contas, com mx dois pontos mais kx igual a zero, que é a equação que a gente obteve para o sistema horizontal. Aí a gente faz a mesma coisa que fez lá, divide por m, fica com a equação nessa forma, e a gente viu lá também a mesma coisa que está aqui, ômega n igual a raiz de k sobre m. Portanto, k sobre m é o quadrado da frequência natural. Então, a gente substitui aqui a frequência natural ao quadrado e nós temos a mesma situação do caso horizontal, certo? Então, se nós temos a mesma situação, o que acontece? A solução é a mesma que a gente viu lá no caso horizontal. Ou seja, conclusão, né? A força-peso não influi na dinâmica do movimento vibratório, pois já está compensada pela deformação estática da mola, né? E vai ficar compensado o tempo todo. Tá? Então, essa é a conclusão. Então, nós vemos então que, como já tínhamos intuído, né? Aqui, né? Aqui, se ômega n é raiz de k sobre m para o caso horizontal, tem que ser raiz de k sobre m para o caso vertical, né? Porque isso só depende de características do sistema. Bom, então essa foi a vibração vertical. Em seguida, vamos passar para a vibração, um outro tipo de vibração de partícula, que é a vibração pendular, que vai ter o movimento, vai ser composta do movimento curvilíneo da partícula no plano, né?